Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 13 de setembro, dia em que a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo. O evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17, que diz assim: Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre uma viúva que tinha um filho único, somente um filho, e este filho veio a falecer. Na época de Jesus, as viúvas eram mulheres pobres, humildes, que passavam necessidades. Por quê? Porque na época de Jesus as mulheres não trabalhavam. Então não se autossustentavam. Então passava necessidade. Então eu fico imaginando a situação daquela pobre viúva ali, que só tinha um filho. Talvez aquele filho pudesse ajudá-la, mas veja, o filho que ela tinha morreu. Então, uma viúva pobre, humilde, desprezada, marginalizada da sociedade, e agora com mais esse grande sofrimento. Fico imaginando os prantos, as lágrimas de dor, de sofrimento daquela mãe, vendo o seu filho único dentro do caixão. Então, Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão ia entrando na cidade, e uma outra multidão que acompanhava aquela mãe, aquela viúva e o seu filho no caixão, ia saindo da cidade. Houve ali um encontro entre duas multidões. Uma que seguia Jesus e outra que seguia o caixão com aquele jovem. Interessante, porque diz o Evangelho, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Compaixão. O que significa compaixão? Padecer com é sentir a dor do outro. Jesus sentiu o sofrimento daquela mãe, daquela viúva. Jesus sentiu todo o seu sofrimento. Ele se compadeceu. Deus é assim, meu povo. Deus não é indiferente. Quando você está sofrendo, Deus vê, Deus sente, Deus tem compaixão. Interessante é porque Jesus olha para ela e diz: Não chores. Ora, meu Deus, como não chorar diante de tamanha dor? Mas somente Jesus poderia dizer isso, mais ninguém. Mais ninguém. Somente Jesus. E por que somente Jesus? Porque somente Ele teria a solução para que aquela mulher parasse de chorar. E depois que Jesus diz para ela: Não chores, continua o Evangelho. Aproximou-se, tocou o caixão. Veja, Jesus fez uma coisa que não podia. Ninguém podia tocar o caixão. Porque o cadáver era impuro, considerado impuro, e quem tocasse o caixão se tornava impuro também. Jesus não quer saber disso. Jesus não é contaminado por isso. Ele toca o caixão. E todos se espantaram. É tanto que diz aqui o Evangelho, e os que o carregavam pararam.
porque ficaram admirados com aquela atitude de Jesus, né? Então Jesus disse ao jovem, Jesus disse ao morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Ou seja, Jesus devolveu à mãe a alegria de viver. Jesus transformou, como diz o Salmo, o luto em dança. O Salmo que diz isso: transformaste meu luto em dança, Senhor. Jesus realizou isso, fez isso na vida daquela mulher, transformou o seu luto em dança, meu povo. Hoje o Senhor deseja fazer isso com você. Eu não sei da sua dor, eu não sei do seu sofrimento. Talvez o que você esteja passando na sua vida, a sua dificuldade, não seja por conta da morte de alguém, mas um sofrimento, talvez, que você esteja vivendo. Quantas pessoas hoje que estão como que mortas, porque estão prostradas, rendidas pela tristeza, rendidas pelo desânimo, rendidas pela depressão, rendidas pela ansiedade, rendidas pelo pânico. Quantos jovens, por exemplo, estão mortos por conta das drogas? E quando eu falo mortos, mortos em vida. Porque perderam o sentido da vida, perderam completamente o sentido de viver, a razão de viver, a alegria de viver. Estão encurralhados no mundo das drogas, estão longe, afastados de Deus, como aquele jovem no caixão sendo encaminhado para o cemitério. Não, eu digo para você, o Senhor quer mudar a direção, o rumo da sua vida. O Senhor quer te dar vida nova. Por isso, hoje, a palavra de ordem é para você. Levanta-te. E esse levanta-te aqui, esse verbo que Jesus utiliza, é o mesmo verbo para ressuscitar. Esse levanta-te é uma ressurreição. O Senhor deseja ressuscitar você para a vida nova. O Senhor deseja transformar o teu luto em dança. O Senhor deseja transformar as tuas lágrimas em sorriso, em alegria. Creia. O Evangelho terminou dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E eu digo para você, hoje, Deus deseja visitar o seu coração. Deus deseja visitar a sua casa. Deus deseja visitar a sua vida, a sua família e fazer novas todas as coisas. Abra o seu coração a essa palavra. Compartilhe essa palavra com tanta gente que está precisando ouvi-la. Essa palavra tem poder também de salvar, de ressuscitar, de dar um ânimo novo àqueles que estão precisando. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.